Ok, nós vamos começar. Então, bem-vindos todos e todas ao webinar da consulta pública da EFI. Nós vamos sou Sam Levy, gerente de políticas e pesquisa na EFI. Hoje eu e Luiz Nakagawa, coordenadora de projetos no Imaflora, vou apresentar webinar sobre as atualizações propostas do Accountability Framework. Para sua informação, o webinar será gravado e, por favor, coloque perguntas e comentários na caixa de Q&A e nós vamos responder a eles lá ou depois da apresentação. Nossa programação hoje, em breve, eu vou introduzir a EFI, a visão geral do processo da nossa consulta. Luiz vai explicar um pouco mais detalhe os 11 tópicos da consulta. Depois disso, nós vamos ter tempo para perguntas e respostas. Bem, para começar, a iniciativa da Accountability Framework, a AFI, foi lançada há 5 anos. O ponto da partida para nós é que cadeias de suprimento no Brasil e fora fornecem alimentação e apoiam a economia global, mas também conduzem problemas ambientais e sociais, como desmatamento, emissões de gases de efeito estufa, regulagem de terras e violação dos direitos de comunidades locais e indígenas. Quando a AFI começou, centenas de empresas no Brasil e no mundo já tinham compromissos sobre desmatamento e direitos humanos. Mas para transformar a ambição em realidade, era necessária mais clareza sobre definições e boas práticas de implementação, monitoramento e responsabilidade. A AFI fornece orientação sobre todas essas lacunas. No centro da AFI é uma coalizão de 23 organizações da sociedade civil que trabalham para construir consenso sobre os elementos de cadeias de suprimentos responsáveis e, então, coloca esse entendimento em prática, trabalhando com empresas e outros parceiros e partes interessadas. Nossa coalizão inclui organizações brasileiras como Imaflora, nosso parceiro do webinar hoje, mas também WWF Brasil, TNC, Proforest e outros que trabalham no Brasil. Nosso produto principal é o Accountability Framework, que funciona como roteiro comum para cadeias de suprimento responsáveis e mais sustentáveis. O framework aplica para todas as regiões e setores onde a produção afeta ecossistemas naturais ou comunidades locais. No Brasil, isso inclui setores como soja, gado, madeira, cacau, café e outros. O framework lida cada elemento da ação empresarial necessária para estabelecer cadeias de suprimento responsáveis, começando com o estabelecimento de objetivos e compromissos até reportar o progresso. Para implementar isso, o framework tem orientações detalhadas para cada elemento e abordar questões e desafios comuns. Todos os princípios fundamentais, definições e orientações da AFI estão disponíveis gratuitamente em nosso site. Mas é importante também para comunicar que as ideias utilizadas pelo Accountability Framework não são prejudiciadas pela nossa equipe em isolamento. A base do Accountability Framework é normas nacionais e internacionais como o ONU, o OCDE e governos relevantes. Também a base é as melhores práticas da sociedade civil, como nossa coalizão e outros também. Também o framework é baseado em evidência científica. Para isso, nos comunicamos com pesquisadores no Brasil e fora regularmente. O framework é usado por muitas empresas, iniciativas da indústria, padrões e ferramentas e também políticas públicas. O framework ajuda a melhorar as políticas e práticas de empresas e também ajuda a fortalecer e alinhar ambientes institucionais e regulatórios. No Brasil, o framework é muito usado para melhorar, fortalecer e alinhar ambições e atividades das cadeias de suprimento. No Brasil, o framework é usado pelos projetos, iniciativas e empresas, inclusive Boi na Linha, Soja na Linha, o Consumer Goods Forum, FISC, SIBTN e muitas mais também. Todas
projetos aqui na tela. Desde que publicamos o Accountability Framework há 5 anos, muitas coisas mudaram no mundo. Respondendo a essas mudanças, estamos no processo de atualizar o framework para manter nossa relevância e continuar a servir como a principal referência global para cadeias de suprimento responsáveis. Agora nós vamos começar a explicar as atualizações propostas do Accountability Framework. Nossos princípios fundamentais foram atualizados em abril de 2023. Esta consulta hoje centra-se em as próximas atualizações sobre a gestão da cadeia de suprimentos, monitoramento, verificação, usos de certificação e compromissos, metas e trajetórias de progresso das empresas. Na verdade, todas as coisas em verde aqui na tabela. As outras secções do framework seria atualizado durante este ano ou próximo ano. Nós estamos atualizando o framework para melhorar a relevância e usabilidade do framework e abordar questões novas em andamento. É importante enfatizar que todas as atualizações se baseiam no framework atual, e isso vai garantir continuidade para os usuários já existentes. A consulta contém 11 tópicos, grupados em 4 temas. Tema 1, rastreabilidade, verificação e controle da cadeia de suprimentos. A segunda, gestão de cadeias de suprimentos. A terceira, verificação. A quarta, metas e trajetórias de progresso. Nós vamos dar mais detalhes durante o webinar, mas também você pode encontrar mais detalhes no resumo da consulta. Este é disponível em português também. A consulta tem 3 partes. O resumo, que contém todos os detalhes sobre as atualizações do framework. E também abrange cada tópico em mais detalhe do que o webinar. A segunda parte é o webinar, que apresenta todos os tópicos da consulta e oferece uma oportunidade para perguntas e feedback inicial. O webinar será gravado e ficará disponível para consulta posterior. A terceira parte é a pesquisa. A pesquisa é um formulário online para responder à consulta pública em muito detalhe. Há seções para cada tópico, mas se você preferir, você pode responder a consulta com e-mail. O e-mail está lá, eu vou dar novamente o fim da apresentação. Eu preciso enfatizar que nós só temos 1 hora para introduzir todos os tópicos da consulta e a maior oportunidade para responder à consulta é dar feedback à pesquisa da consulta, que tem sessões para cada tópico. Hoje nós vamos ter tempo só para perguntas e feedback inicial, mas nós estamos disponíveis para todas as suas perguntas. Agora vou passar a palavra à minha colega Luiz Nakagawa para explicar cada tópico em mais detalhe. Obrigado. Obrigada, Sam. Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço também aí, em nome do Imaflora, a disponibilidade, né, de todas e todos aí nessa tarde de terça-feira, bastante chuvosa aqui em São Paulo. Espero que isso não tenha atrapalhado aí a participação de outros colegas, né, que tinham interesse, mas como o Sam disse, esse encontro, esse webinar vai ficar gravado para consultas posteriores. Então, eu convido aí a todos e todas que estão, né, nessa agenda a compartilhar o link posteriormente, porque acho que isso vai fazer bastante diferença na participação e na consulta, né, de vocês. E aí eu estou com essa tarefa aí de trazer um pouco da visão geral, né, dos tópicos e tentar trazer um pouquinho mais de clareza aí na nossa língua mãe, né, no português, o conteúdo aí, o que mudou, né, nessas propostas aí do EFI. Próximo slide, Sam, por favor. Então, são basicamente 4 grandes tópicos, né, que estão organizados aí nas minhas próximas falas. A primeira delas, então, é essa visão geral do tópico 1 ao 4, que vai trazer essa abordagem sobre a avaliação, rastreabilidade e o controle da cadeia de suprimentos, né?
e muito pautado nesse princípio fundamental 5 do EFI, né, que trata que as empresas conhecem a origem e o status de conformidade dos materiais em suas cadeias de suprimento. Então, esses critérios se desdobram, né, esses tópicos se desdobram aí desse princípio fundamental. E aí, o que é importante trazer, né, nessa primeira parte, nesse primeiro bloco de tópicos, é que os compradores, então, os compradores que adquirem diretamente do produtor, eles teoricamente conhecem a origem da matéria-prima até o nível de unidade de produção, né? Já os compradores que estão a jusante, que eles estão posteriores, né, a essa etapa, geralmente envolve fornecedores indiretos, eles podem atender a esses requisitos por meio de opções como, né? Aí o EFI vai trazer aí a rastreabilidade e controle até a unidade de produção, que aí pode ser a fazenda, uma unidade produtiva, um sítio, a rastreabilidade e controle até a área ou região de fornecimento. Às vezes a fazenda é tão grande, né, que ela vai pegar ali 2 municípios, ou dependendo do tamanho, né, da propriedade, até, enfim, regiões, né, macro-regiões. O terceiro, o uso de sistemas de certificação. E, por último, o uso de sistemas de controle de fornecedores. Próximo slide, Sam, por favor. Aí trazendo o primeiro tópico, né, que fala sobre rastreabilidade e controle no nível da unidade de produção. Só para trazer um pouco do que significa, né, esse termo que está descrito ali no EFI, a unidade de produção, então, é uma propriedade agrícola ou unidade de manejo florestal. Então, a gente não está falando só de produtos agrícolas, mas a gente também está falando de manejo florestal. E isso inclui todas as áreas utilizadas para agricultura ou floresta que estejam sob uma mesma gestão, localizada na mesma área, né, e compartilha dos mesmos meios de produção. As atualizações propostas nessa consulta que a conformidade ela deve ser avaliada no nível de unidade de produção, né? A abordagem adotada pelos compradores, ela deve ser a da unidade da produção na sua totalidade, né? E no monitoramento da conformidade. E o mesmo também deve ser feito pelos fornecedores dessas matérias-primas, desses produtos. E, por fim, existe já um alinhamento dessa abordagem com outras legislações, com outras normas aí que vigoram sobre o monitoramento. Então, um exemplo é a UDR, né, a Regulamentação da União Europeia, e um outro exemplo é a moratória da soja. E aí, essa figura ao lado, ela mostra justamente, né, o que a gente está falando dessa totalidade da área, e de uma questão ali, de um problema de desmatamento atual, né, da expansão agrícola, isso então seria um problema, né, um exemplo de não conformidade. Então, é para isso que as empresas precisam ficar mais atentas. Próximo slide, Sam, por favor. O segundo tópico, ele já vai trazer a rastreabilidade e o controle no nível regional, né, da região. E aí a gente destaca aqui, né, que esse critério, ele é utilizado apenas quando a rastreabilidade e o controle para demonstrar a conformidade podem ser realizados nesse nível regional, né, e não mais no nível de propriedade. As atualizações propostas, então, pelo EFI, ela traz alguns princípios, né, de como garantir esse uso apropriado desses métodos de rastreabilidade e controle, e aí esses 3 princípios, né, o primeiro deles, avaliar todos os riscos socioambientais relevantes, né, naquela região, complementar a avaliação retrospectiva com o monitoramento progressivo e responsivo. Então, não basta só eu olhar o que eu fiz atrás, eu tenho que pensar em medidas adiante, olhando já para o futuro, né, de forma progressiva e responsiva. E que não é apropriado quando a compra é feita diretamente com os produtores. Aí, para isso, quando a compra for feita direto com produtores, aí precisa considerar, então, aquele tópico 1, né, que vai avaliar a rastreabilidade e o controle no nível de unidade de produção. E os métodos para esse monitoramento, né, e controle confiáveis para avaliar esse nível de desmatamento, ele vai trazer a importância do período, resolução espacial e atualização adequados, o risco homogêneo e baixo em toda a área, a avaliação do desmatamento para todos os tipos de produção, então não é só soja ou só gado, né? Isso aí é para outras commodities também, como óleo de palma, cacau, café, enfim. E a adoção de uma abordagem preventiva, né? Enfatizando sempre a importância da rastreabilidade completa. É custoso, né? É complexo, mas é importante aí enfatizar
acho que o benefício, né, de ter uma rastreabilidade completa aí da cadeia. Próximo slide, Sam, por favor, que vai falar de certificação. Ótimo. Então, acho que essa mensagem, né, anterior aí dos documentos do EFI, embora a certificação ela seja uma aliada na rastreabilidade no controle dessas commodities, ainda existem vários questionamentos sobre a adoção no cumprimento desses objetivos, nas metas, nesses compromissos aí firmados pelos atores e pelas empresas, né, por essas organizações aí envolvidas na cadeia. As atualizações propostas, elas vão trazer orientações, então, que devem ajudar a determinar se um programa de certificação ele demonstra conformidade ali no nível do volume de produto, né? Então, é importante destacar essa distinção entre cadeia de custódia física, e aí um exemplo é a segregação, e a não física, um exemplo é o balanço de massa. Sendo que a física ela é usada para a conformidade do volume do produto, né, do desempenho e da devida diligência. E a não física, ela precisa ser acompanhada de outros, de informações complementares, né? Acho que essa é a mensagem importante. E aí, a orientação para uma comunicação do status de conformidade dos materiais certificados, isso também é importante. A árvore de decisão para o uso de certificação. E, por fim, o tema da certificação ele também é bastante complexo e para também não tomar muito tempo, porque a gente só tem 1 hora, eu convido também todos que trabalham com os selos, né, e certificações a consultarem o documento aí e ler na íntegra, né, o conteúdo para entender um pouco aí dessas atualizações propostas. Próximo slide, Sam, por favor. Quarto tópico vai tratar dos sistemas de controle de fornecedores, né? Esse tópico, ele vai envolver as ferramentas que vão fazer a rastreabilidade, o monitoramento e o controle dos fornecedores, né? Isso especialmente em cadeias mais longas, para avaliar e gerenciar a origem e a conformidade dos materiais, dos produtos aí nessa cadeia de suprimentos. Então, lá atrás, né, no documento, nos documentos anteriores do EFI, é importante ressaltar que os compradores eles devem avaliar a adequação dos sistemas de controle dos fornecedores e adotar medidas complementares, caso não sejam adequados ou insuficientes. Então, não é suficiente, né? Ou é inadequado, então adotar medidas aí complementares. E sistemas de controle de fornecedores, eles devem estender em cascata até o nível da origem do suprimento, né? Não basta só eu ter um sistema de controle dos meus fornecedores diretos, eu preciso também olhar para os meus fornecedores indiretos. Então, esse é um pouco do olhar aí de estender esse sistema de controle em cascata, né? Para todo mundo que está ali anterior, que está a montante do meu fornecedor. As atualizações propostas, elas vão trazer maior detalhamento desses critérios específicos para garantir esse sistema efetivo e rigoroso, e também procura esclarecer que o sistema de controle desses fornecedores, eles podem utilizar qualquer um dos métodos, né, do quadro, aí do framework, eu quis trazer para o português o termo, do quadro do EFI para rastreabilidade e controle, tanto no nível da unidade de produção, como também na área regional, né, na região, ou no caso da certificação. Próximo slide, Sam. Agora a gente vai para o segundo bloco, né, de tópicos, como eu comentei, que está olhando, avaliando a gestão da cadeia de suprimentos, né? Então, esse bloco, ele trata das ações dos compradores de commodities para gerenciar toda a sua cadeia de suprimentos, considerando, então, os riscos, o desempenho e a conformidade atuais, tanto atuais quanto os futuros, né, o desempenho futuro. Isso inclui, então, políticas, práticas, sistemas de compra, relacionamento com fornecedores, e aí ele se desdobra nesses 4 tópicos, né, que eu vou falar mais adiante. O primeiro deles, compras responsáveis, respostas às não conformidades, caminhos de retorno à conformidade e, no caso daquele fornecedor que é difícil de engajar, enfim, está sempre ali naquela não conformidade, como é que a gente olha para esse desligamento responsável desse fornecedor? Próximo slide, Sam. Então, esse quinto tópico, falando de compras responsáveis, então, os compradores, eles devem alinhar as suas práticas de aquisição com os compromissos e as obrigações de uma cadeia de suprimentos responsável. Então, isso é fundamental, olhar para esses compromissos, para essas obrigações e ver como é que eu posso ser mais responsável olhando para a minha cadeia. E a aquisição responsável, ela deve abranger tanto compras diretas quanto indiretas, como eu comentei, desde a origem dos produtos, né? Então, não basta olhar só para o meu fornecedor direto, eu também preciso olhar para os meus fornecedores indiretos.
As atualizações propostas, né, aí pelo EFI, vai trazer orientações mais detalhadas sobre seleção, triagem e integração desses fornecedores, né, adotando critérios para a seleção de novos fornecedores que devem estar alinhados com as políticas e as obrigações dos compradores, né? As empresas, as organizações, elas têm uma política de compra, e então a seleção desses novos fornecedores ela deve dialogar, né, com essa política da empresa e considerar as políticas, práticas e desempenho de fornecedores potenciais, né? Não só daqueles já novos ou selecionados, mas, de repente, de olhar para novos e potenciais fornecedores. Trazer detalhes adicionais sobre sistemas de controle de compra para avaliar e garantir a conformidade desses lotes de produtos antes da compra, né? Isso também é bastante importante, garantir a conformidade antes da aquisição, porque depois aí já é um problema, né? Aí as não conformidades aparecem mesmo, e melhorar o controle das compras no mercado spot, né? E a transição para arranjos de compras que ofereçam mais oportunidades para o engajamento aí desses fornecedores quando possível. Próximo slide, Sam, por favor, falando do sexto tópico. Com relação às respostas às não conformidades. Então, as empresas, elas devem determinar respostas apropriadas a essas não conformidades, né, de forma rápida, sem permitir ou promover outras não conformidades. Isso dialoga com o princípio fundamental 6, né, do EFI. Também é importante avaliar a não conformidade ocorrida e formular uma resposta com base na gravidade, na culpabilidade e no compromisso do fornecedor com a melhoria, né, com a melhoria contínua, utilizando uma abordagem inclusiva e não excludente. Acho que essa também é uma mensagem bastante importante, assim, o quanto é importante ter uma abordagem, construir ali um trabalho de inclusão desse fornecedor e não de exclusão dele da cadeia. E o processo de melhoria, ele deve incluir planos com prazo determinado, né, de monitoramento e acompanhamento tanto do fornecedor também quanto do comprador, que deve apoiar o processo de melhoria contínua conforme apropriado. E aí, olhando para as atualizações propostas, né, nesse novo documento, também traz orientações sobre essas respostas às não conformidades com base na posição, na cadeia dos fornecedores, e aí temos aí essas possibilidades, essas categorias. No caso daqueles que têm uma compra direta de unidades de produção com não conformidades, no caso daqueles que têm compra de unidades de produção em conformidade, mas o produtor possui uma não conformidade em outras operações, né? E no caso de compra de fornecedores que estão a jusante dos produtores, que é o caso dos fornecedores indiretos, tá? Então, esse é trazendo um pouco desse overview, dessa categorização aí de diferentes posições aí de fornecedores. E aí também, para mais detalhes, para informar nessa tomada de decisão sobre a suspensão ou desligamento desses fornecedores, com desempenho persistente baixo ou relutância em melhorar. Então, também olhando esses detalhes de como dar essas respostas ou não conformidades, convido mais uma vez a dar uma olhada no documento na íntegra, né? Porque essa também é uma parte bastante importante, porque vai trazer justamente a temática da inclusão aí do fornecedor e evitar a exclusão. Próximo tópico, por favor, é o sétimo, caminhos de retorno à conformidade. Então, resolver a não conformidade nas cadeias de suprimento é uma prioridade. Acredito que isso é uma prioridade para todas as empresas. Mas os passos para esse reingresso, né, para essa reintegração, para esse retorno à conformidade, muitas vezes não é claro, né? Isso a gente pode olhar em várias cadeias. Eu estou bastante próximo da cadeia da pecuária e isso realmente ainda é um gargalo bastante importante. Então, o EFI ele fornece diretrizes para lidar com a não conformidade e os impactos adversos relacionados ao desmatamento em florestas ou em outros ecossistemas naturais e também com relação à violação dos direitos humanos. E os fornecedores, seus compradores, eles devem disponibilizar planos de implementação muito claros, publicamente acessíveis, com prazos definidos para esse retorno à conformidade. E isso implica em transparência. Acho que isso é bastante importante, não só para os compradores, mas também para investidores e para os outros elos que estão ali a jusante da cadeia. E as atualizações propostas para esse tópico vai trazer, então, critérios de retorno, né, à conformidade após o desmatamento ocorrido depois da data de corte, né, no caso da data do desflorestamento, né, do desmatamento ali do ecossistema natural,
E aí ele traz esses 3 critérios, né? O primeiro deles, a elegibilidade, né? O fornecedor, então, ele não deve apresentar uma não conformidade sistêmica ou contínua, no caso daquele fornecedor que está sempre ali com uma não conformidade. É preciso tratar, né? Como é que eu vou atender? Será que eu vou trabalhar com esse produtor ou não? Será que eu vou... Produtor não, desculpa, pode ser um produtor ou um fornecedor. Será que eu vou reintegrar, né, esse fornecedor de novo à cadeia? Esse critério de elegibilidade vai justamente selecionar aqueles que estão, né, elegíveis ou não. As ações, que são aí medidas para reparação do dano após a data de corte, né, por meio tanto da restauração quanto da compensação. O monitoramento contínuo, isso para garantir que realmente, né, esse retorno, essa reintegração desse fornecedor, ele está sendo correto. E o sistema de prevenção de futuras não conformidades, acho que isso também é fundamental. E o progresso, que vai trazer aí a importância do monitoramento da recuperação desse dano, né, causado, e a sua efetividade ao longo do tempo, né, nesse longo prazo. E, por fim, orientações sobre quando e como as unidades de produção ou os volumes da cadeia de suprimentos, eles podem ser reportados como conformes após o retorno desse fornecedor aí de volta para a cadeia. Então, são mensagens bastante importantes aí nessas atualizações propostas para esse tópico 7. Tópico 8, por favor. Desligamento responsável do fornecedor. Ninguém quer desligar o fornecedor, né, da cadeia, porque de uma forma ruim, aí negativa, é uma forma da gente acabar excluindo aqueles fornecedores que não estão atendendo ali a conformidade ou que não estão dispostos, né? Então, trazendo né, que a exclusão do fornecedor, ela pode ser necessária se for persistentemente não conforme, ou se esse estiver relutante em melhorar. É um desafio, eu sei que muitas empresas sofrem com esse tipo de situação, né, e é por isso que ele está sendo tratado aí nesse documento. As atualizações, então, propostas enfatizar a necessidade de um desligamento responsável, né, para garantir que esse processo seja o mais protetivo possível para esse fornecedor, né, para esse produtor e também para esse nicho, né, para esse ecossistema, enfim. Acho que é importante olhar para esse desligamento responsável e não simplesmente bloquear enfim, cortar relações com esse fornecedor, esboçar os passos a serem tomados antes e depois de encerrar um relacionamento comercial, e aí ele vai trazer aí a importância da avaliação da não conformidade, aumentar a alavancagem e a influência, né, dessa relação comercial. Muitas vezes aquele fornecedor está relutante, mas basta uma conversa ali um pouco mais esclarecedora, né, na tentativa realmente de entender a importância daquele fornecedor, dele se readequar, né, e voltar para a cadeia. E, por fim, definir a comunicação e a justificativa e o escopo da exclusão, né. Então, todas essas informações são bastante importantes aí nesse desligamento. E identificar as medidas para minimizar os impactos adversos ao se desligar, né, esse fornecedor. Então, primeiro, fornecer um aviso prévio, razoável, apoiar os direitos e meios de subsistência dos trabalhadores, e especialmente, né, desses pequenos produtores, dos trabalhadores desses pequenos produtores, e engajar soluções colaborativas ou em nível de paisagem para ajudar a abordar as causas raiz. Aí, como eu disse, né, não basta eu simplesmente cortar a relação com o fornecedor ali que está relutante. Eu preciso olhar para essa paisagem, né, eu preciso olhar para a causa raiz do problema para entender como é que, de repente, eu consigo engajar e trazer de volta esse fornecedor, né? Nono tópico, que trata do terceiro bloco, que é próximo slide. Verificação. Então, a verificação, ela é uma expectativa crescente, né? Mas nem sempre tá claro quando, quanto ou quais tipos de ações são necessárias, né? E adequadas para a verificação. Então, vai descrever aí as características de uma verificação confiável de primeira, segunda e terceira parte, né? Considerando, então, a consistência baseada em procedimentos documentados, as metodologias que precisam ser rigorosas e as métricas precisam ser auditáveis, né? É difícil medir indicadores que são subjetivos, então a importância aí, né, de trazer esses critérios. Auditores qualificados, isso também é super importante, a imparcialidade e a independência, a transparência e o envolvimento das partes interessadas e a vinculação da auditoria
aos processos de aprimoramento, né? Trabalhar realmente aí em parceria, sempre olhando aí para a melhoria contínua. E esse critério, ele também especifica as boas práticas para verificação por terceiros, quando ela é necessária, né? Tem várias aí, de novo, né, falando do meu nicho aí, da minha área, mas da pecuária tem bastante trabalho de auditoria de terceira parte, né? Justamente porque ela é independente, vai dar mais transparência ali, mais idoneidade ao processo ali de verificação feito nos frigoríficos, né, da conformidade dos frigoríficos. Próximo slide também vai continuar trazendo a verificação, salvo me engano. Sim, as atualizações propostas. Então, diferenciar a abordagem de verificação para a gestão interna e a validação externa, acho que isso também é importante. Prover parâmetros para verificação para cada um dos 4 casos de uso. Então, cumprimento de regulamentos que exijam a garantia de divulgação da sustentabilidade, a robustez de alegações sobre os volumes específicos desses produtos, né, certificados, a robustez de relatórios públicos, isso também é fundamental, e a verificação da adequação da diligência na cadeia de suprimentos, né. Aí o DIAR traz bastante também aí esse tópico da diligência, então o EFI também traz aí a importância de se olhar aí para esse tópico. Também prover orientações sobre o que deve ser verificado, com base no caso de uso, né, obviamente, conformidade ou desempenho do volume do produto, que requer verificação e rastreabilidade desde a origem, né, cadeia de custódia do produto e conformidade ou desempenho na origem, a conformidade ou desempenho agregado no nível da cadeia de suprimentos, sistemas de controle, e a divulgação da sustentabilidade no nível da empresa. Então, essas 3 orientações aí são importantes aí no quesito de verificação. E, por fim, esboçar os requisitos de verificação para demonstrar o status de verificação de produtos livres de desmatamento, não apenas em florestas, né, no caso, olhando para a Amazônia, mas em outros ecossistemas naturais, aí, no caso do Cerrado, né, esse é um exemplo bastante importante em volumes de produtos, tá? Então, aí, esse é um pouco aí do panorama de atualizações propostas no tópico 9, verificação. O tópico 10 é o nosso terceiro bloco, é um bloco solitário, mas é um bloco, que vai tratar de caminhos de melhoria para volumes de produtos de difícil rastreabilidade. Então, as empresas, elas enfrentam desafios para obter o controle adequado de volumes de produtos difíceis de rastrear. Isso se deve a 2 fatores. Então, os desafios de quem está a montante, né, como os vários níveis de fornecedores indiretos, a informalidade do mercado do comércio local. Então, para quem está ali anterior, né, a gente brinca, no caso da pecuária, que é quem está antes ali da porteira, são justamente aí a infinidade, a diversidade de fornecedores indiretos e justamente a informalidade, né, enfim, intermediários, é uma cadeia bastante pulverizada. E para aqueles que estão a jusante, né, tem vários estágios de processamento aí de derivados, né? Commodities incorporados em ração animal. E isso é bastante comum na cadeia da soja, né? Tem ali uma complexidade de processos ali, né, industriais, que vão complexificar, que também vão desdobrar aí e vão dificultar essa rastreabilidade desse produto. Então, o EFI, ele já orienta sobre a rastreabilidade para fornecedores indiretos e pequenos produtores, mas não sobre derivados e volumes incorporados. Então, essa é uma mensagem importante que, próximo slide, Sam, por favor, eles tocam nas atualizações propostas e nos complementos. Então, definições de derivados, volumes de commodities incorporadas, né, reforçando que as estratégias de suprimento responsável das empresas devem abordar os derivados e esses volumes incorporados, né, é um tema que precisa ser tratado. E quando houver rastreabilidade e controle insuficientes, as empresas devem buscar ambos os seguintes objetivos. Então, o primeiro, medidas de melhoria, né, que é trazer esse passo a passo em direção a maior rastreabilidade e controle, e as medidas de investimento, né, que está olhando aí para essa abordagem de risco e apoio de melhoria no nível da base de fornecimento. Então, são esses dois principais aí objetivos, né, que as empresas precisam olhar aí para aprimorar essa rastreabilidade de volumes aí de produtos de difícil rastreio. E como orientações adicionais, tem a avaliação e a contabilidade, né, que é a codificação da pegada desse volume incorporado, e os relatórios, ou divulgação, né, sobre a quantidade, status e medidas de melhoria
e ou investimento para volumes com rastreabilidade e controle inadequados. Então, esse é o nosso 10º tópico, e indo para o último tópico e último bloco, referente às datas-alvo e cumprimento das metas. Então, muitas empresas estabeleceram, né, as suas metas aí para suas cadeias de suprimento com desmatamento até 2025, né? Acho que isso foi bastante comum e discutido. Outras empresas não estabeleceram nenhuma meta, né? E ainda existem empresas que simplesmente não querem tratar deste tema, né? Mas em 2025 e para além, né, dos anos que vão seguir aí adiante, vai ser essencial manter essa ambição, né, e sustentar essas conquistas alcançadas até o momento. Tem muitas empresas que investiram muito tempo, muito recurso, muita energia de tentar chegar nessa cadeia responsável até 2025, algumas 2025, algumas 2030. Então, é importante que essa energia e esse investimento não seja perdido, né? Que ele continue sendo aí apoiado, promovido, né? E aí eu vou falando, eu vou acabando me estendendo. Mas, então, para sustentar essas conquistas alcançadas até o momento, fomentando o progresso adicional e facilitando a responsabilidade. E isso vai trazer muito o princípio fundamental 3, que convoca as empresas a estabelecer compromissos ambiciosos com prazos definidos. Isso é bastante importante. E isso é o que vai ser fundamental nos próximos anos, para a gente garantir 1,5 graus, que já passamos. Mas tudo bem. Compromissos sobre desmatamento que especificam uma data-alvo, né, data da qual uma determinada empresa pretende ter implementado totalmente seu compromisso ou política, e isso implica em métricas padronizadas para divulgar o progresso, incluindo exposição, risco e indicadores de desempenho, né? E aí um exemplo, percentual de produtos livres de desmatamento. Então, ter essas metas é fundamental, né? Até para ver o quão distante essas empresas estão aí de alcançar os seus objetivos, né? Aí no curto, médio e longo prazo. E eu acho que é o meu último slide, é o próximo, as atualizações propostas. Então, aí, no documento do EFI, prover maior clareza sobre o que significa cumprir um compromisso até essa data-alvo. Então, todos ou quase todos os materiais na cadeia de suprimentos da empresa estão em conformidade com os compromissos, né? É isso, para isso que estamos todos olhando. A empresa possui sistemas eficazes para prevenir e evitar a não conformidade e, para além disso, monitorar a sua base de fornecimento e responder conforme necessário. E cumprir um compromisso não é uma realização pontual. Eu não tiquei ali da minha lista, ok, tá cumprido e tá tudo certo, né? Isso aí é ongoing, é o tempo todo, né? Como é que eu aprimoro esse compromisso? Como é que eu busco compromissos mais ambiciosos, né? Então, esse é também um pouco da reflexão aí que traz esse documento. Orientações adicionais sobre compromissos públicos e planos de ação depois de 2025, né? Vai manter objetivos do compromisso original, se ele for existente, ou estabelecer as metas, se não houver. Definir e publicar planos de melhoria de curto prazo e metas em uma base contínua aí de 1 a 2 anos, além de quaisquer metas de longo prazo e pontos de referência ou marcos. E, por fim, divulgar o progresso anualmente, de acordo com as orientações e as métricas do EFI, né? Considerar a padronização das medidas, e isso é fundamental, incluindo status livre de desmatamento para 100% dos volumes adquiridos, status de rastreabilidade para 100% dos volumes adquiridos e respostas de gestão e cronograma para todos os volumes não conhecidos como conformes. Então, essas são as reflexões aí, e fica o convite para todas as organizações e atores aí, né, que trabalham, então estão envolvidos ou têm interesse, né, de participar dessa consulta pública. Todo o comentário, sugestão, crítica vai ser super bem-vindo. E eu encerro, então, aí a minha apresentação, Sam. Espero que tenha ficado claro para o público. Tentei me ater aí no tempo, mas ainda temos 15 minutinhos antes do encerramento. Obrigada. Obrigado, Luíse. Acho que foi uma grande ajuda para ter uma faladora nativa para explicar todos os detalhes sobre nossas atualizações. É bastante informação, é muito complexo também.
Isso inclui a visão geral dos 11 tópicos da consulta. Esperamos que esta apresentação tenha despertado seu interesse em ler o resumo da consulta e fornecer feedback. Então, antes de nós começarmos com perguntas e respostas, gostaria de reservar um momento para explicar como você pode fazer seus feedback. Nós temos uma página de internet como o resumo da consulta e mais informação sobre a consulta que a minha colega Teresa já deu no chat, o Q&A. Todas as informações, inclusive o resumo, estão disponíveis em português. Escaneie o código QE na tábua para acessar tudo isso. Se você quer responder com e-mail, por favor, use o e-mail aqui. Sua contribuição aqui é extremamente valorosa para nós. Vai ser uma grande ajuda para a nossa consulta pública. Os perspectivos brasileiros são muito importantes para o sucesso da AFI e as atualizações da nossa iniciativa. O período da consulta é 14 de janeiro até 14 de março esse ano. Com isso, eu quero começar com, acho que 10 minutos de perguntas, sugestões e comentários do nosso público da webinar hoje. Nós temos uma pergunta agora. Não, tudo está respondendo. Talvez, Sam, eu acho que vale a pena, temos aqui duas perguntas, acho que podemos compartilhar, a Teresa já respondeu aqui no, no Q&A, mas só talvez para dar mais transparência, porque aí vai ficar gravado, né? E aí quem acompanhar depois já pode aproveitar para ver as perguntas que foram feitas. Então, a primeira, se poderia, resumidamente, falar de como as instituições representantes da sociedade civil ou da pesquisa poderiam contribuir nessa dinâmica, como que as ONGs, né, ou outras organizações da sociedade civil e academia, universidades podem contribuir com o EFI? Bom, é uma boa pergunta. Na verdade, ONGs instituições de pesquisa são convidados a participar na consulta pública, como todas as outras organizações ou empresas. Se vocês abaixam o resumo, responderam a consulta, a pesquisa, nós estamos muito animados para suas opiniões. Ótimo. E aí, tem uma pergunta aqui também interessante de qual o público-alvo desses documentos que serão gerados pelo EFI? É uma boa pergunta também. Na verdade, o Accountability Framework, nosso público-alvo, é todas as partes da cadeia de suprimentos, outras organizações relevantes da cadeia de suprimentos, como empresas, associações, indústrias, iniciativas, multiparceiros, e também todas as ONGs e iniciativas que trabalham para melhorar sustentabilidade no setor de commodities. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Mas estamos bem, temos 10 minutos aí para encerrar. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, É. Claro, é muito ou detalhe para. talvez, Sam, só para provocar também o público, foi feita essa mesma apresentação no dia 28 de janeiro para os atores aí internacionais, né? Sim. Inglês, etc. e tal. Aí por isso que o EFI teve a iniciativa de ter este encontro no Brasil em português, até para ser mais inclusivo, né? Talvez, Sam, se você pudesse compartilhar
mensagem-chave do que trouxeram no webinar do dia 28 de janeiro, do que as pessoas, assim, trouxeram de temas. O resumo da perguntas da outro webinar. É isso. Isso. Na verdade, nós tínhamos muitas perguntas sobre os partes do consulta. Acho que a maioria deles foram relatos de como nós vamos implementar cada tópico. E, na verdade, para isso, acho que a resposta mais simples é nós temos muito mais detalhes no resumo. Se vocês tiveram tempo, acho que seria muito bom para ler o resumo completo. Tem muito mais detalhes. Ótimo. E aí surgiu uma outra pergunta aqui. O nome das entidades que contribuírem com a consulta pública sairão como alguma forma de contribuição nessas publicações? Ou não? Na verdade, não, as entidades que contribuem como a consulta pública, eles não vão receber uma contribuição pública desses documentos, porque nosso processo da consulta inclui nós publicamos as atualizações propostas e depois nós temos a consulta, mas depois isso todos os membros da nossa coalizão precisam aceitar as ideias. Também criar uma outra oportunidade para mudar as atualizações. É por causa dessas 13 etapas, acho que é difícil para dar isso para uma organização específica. Ok. E também quem contribuir é anônimo, né? As respostas. Então, não tem como a pessoa que perguntou. Até para as pessoas e as organizações se sentirem confortáveis, né? De realmente fazer ali os comentários e críticas. Então, essa é um pouco da proposta. Certo? Mais nenhuma pergunta? Talvez possamos encerrar. Aí, Sam, só aproveitando, então, talvez, para ficar mais fácil o português, convidar o pessoal, então, a compartilhar o vídeo, né? Compartilhar esse QR Code, compartilhar o e-mail e convidar as pessoas que estão envolvidas aí na cadeia a participar dessa consulta pública. Vai ser de um valor enorme, não só para o EFI, mas para a comunidade como um todo, internacional e brasileira, porque se a gente quiser realmente, né, engajar as empresas a terem cadeias mais responsáveis, né, acho que é um trabalho de corresponsabilidade de todos, né? Trabalho em rede, no coletivo que funciona. Sim, totalmente. É uma iniciativa colaborativa. É também todas as atualizações são coisas coletivas também. Para nós, isso é a parte da sociedade civil. Empresas no Brasil é uma grande ajuda para nós. Muito obrigado todo mundo pela sua tempo hoje. Foi um prazer para mim para apresentar nosso projeto para vocês. Obrigado. Tchau.